Opa, e aí, eu sou o Den, e bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre Mob Psycho, na verdade ele foi o primeiro vídeo do canal, e como eu disse, naquele vídeo, Mob é meu anime favorito de todos os tempos, inclusive eu tenho que fazer um remake daquele vídeo, e desde aquela postagem eu nunca mais falei de Mob aqui no canal, então eu acho que tá na hora de voltar a falar dessa obra-prima. O interessante é que Mob é um anime bem positivo, com tramas mais leves e divertidas, claro que tem violência aqui ou ali, mas não é nada não, só que tem um episódio específico que deve ter surpreendido muita gente quando lançou, porque eu mesmo tinha me surpreendido pelo seu tom mais sério e sombrio. Na verdade, a segunda temporada já é um pouco mais séria do que a primeira, com questões morais mais profundas e difíceis para o nosso queridíssimo Kageyama, mas esse episódio claramente se destaca, então se preparem porque hoje eu vou falar do episódio mais sombrio desse anime. Bom, na real eu menti porque são dois episódios, mas eu coloquei como um pra ser mais organizado. E também o centro das atenções é o segundo episódio, mas eu tenho que falar do anterior pra dar um contexto. Esses episódios são o 4 e o 5. O 4 vai ser um resumo e o 5 é o centro das atenções resumidamente. O quarto episódio começa com Covinhas escondido e um paranormal exorcizando espíritos e mostrando que o Covinhas tá morrendo de medo. O episódio corta pro Reigen recebendo uma carta pro trabalho paranormal. A carta é de um milionário que chama o Reigen pra tentar tirar um espírito que tá possuindo a filha dele. Reigen e Mob vão à mansão, mas o que eles não sabiam é que tinha vários paranormais dentro da mansão. Alguns de verdade e outros nem tanto. O milionário mostra a filha dele que tá numa barreira de vidro e tá acorrentada na cama, e se tá assim é porque o trem tá feio. Reigen, como é brabo, é o primeiro a entrar e conversar com a garota, e de primeira vista, ela parece ser uma garota normal, e ela fala que o pai dela enlouqueceu e que colocou ela lá. Reigen sai da sala e mete o chute que ela tá assim possuída, enquanto os outros paranormais são bucha e falam que ela não tá possuída coisa nenhuma. Outro cara entra na barreira pra conversar com ela e o óbvio acontece. A barreira de vidro explode e a garota se mostra realmente possuída. Na verdade, antes disso, o Covinhas percebe que aquele espírito que possuiu a menina é o mesmo paranormal que ele tinha visto antes, lá no início do episódio. Ele explica que, na verdade, antes de ser um espírito, esse era Kenji Mogami, o paranormal mais forte da década dele e que aparecia em toda qualquer mídia na TV ajudando pessoas com seus poderes. Mas tinha algo sombrio naquele cara. Com o tempo, ele começou a matar pessoas por dinheiro e sua mãe ficou bem doente e acabou morrendo. No final, o que ele queria com Covinhas no flashback era absorver todo o poder dele para que, quando ele morresse, ele virasse um espírito muito forte e vingativo. E bom, parece que deu certo. Agora, livre da barreira de vidro, o Mogami no corpo da adolescente começa a espancar todo mundo que tava na sala e até perfura o pai da menina. Mob vê tudo isso e não entende o porquê o Mogami tá fazendo aquilo, então ele decide usar seus poderes para parar o corpo da menina, mas se ele continuasse com isso, o Mogami ia quebrar todos os ossos do corpo dela. Então, o Mob teve uma ideia. Ele vai ficar inconsciente e seu corpo astral vai sair do seu corpo físico, então ele também vai entrar no corpo da menina junto com o Mogami para tentar exorcizar ele, enquanto Covinhas possui o corpo do Mob para ele não ficar indefeso. E mano, eu tenho que falar que o Covinhas no corpo do Mob fica muito da hora. O Mob entra no corpo da menina e se encontra com o Mogami. Lá, por mais que estejam na mente da garota, seus corpos são representados visualmente. O Mob até tenta conversar, mas não dá certo, ele simplesmente separa o corpo do maluco ao meio, e aqui começa a ficar pesado, porque antes no episódio tava tenso o clima e tal, mas ainda tinha muitos momentos de comédia. Agora aqui é só sombrio e é até estranho ver o Mob partindo uma pessoa ao meio, sabe? Mas o que o Shigeru não sabe é que tudo foi uma armadilha. O Mogami tinha controle dos poderes do Mob lá dentro da mente da garota, então ele não pode usá-los, e o Mogami sendo partido ao meio foi só um teatrinho. Com isso, o Mogami vai fazer um teste com o Mob, colocando ele num sono profundo, e agora no episódio 5 vamos ver o que acontece. Mob se vê no seu quarto, ele escova os dentes, se arruma pra ir à escola, só que o que ele não sabe é que ele tá numa ilusão feita pelo Mogami. E essa ilusão é um mundo alternativo que até poderia ter acontecido na vida do Mob se não fosse pelos poderes e algumas coisas diferentes. O episódio vai pra sala de aula e vemos que a menina possuída tá nesse mundo. E também já dá pra ver a índole dela, já que ela tá sorrindo ao ver o Mob excluído no canto. O Mogami ainda acrescenta a parte que as pessoas que estão ali estão com a sua personalidade real, ou seja, a menina é exatamente
exatamente assim na vida real. O Mob continua sendo maltratado, seja por vagabundo querendo o dinheiro dele, ou pelas pessoas da classe dele que só enchem o saco e humilham ele. Mogami falam que a questão do Mob querer ter habilidades sociais e achar seus poderes inúteis só poderiam vir de alguém abençoado, já que ele nunca passou por uma questão onde ele deveria ser mais forte fisicamente para superar seus problemas, e ele não vê que os poderes podem realmente ser uma bênção. Mas Mob agora tá cada vez se afundando em emoções negativas a cada segundo que passa nesse mundo. O Mogami então aproveita isso e fala mais sobre o que deixou ele assim, um espírito cheio de raiva e amargura. Ele fala que desde criança conseguia ver espíritos e no começo ele realmente tinha uma visão de ajudar as pessoas, dar dicas e para tornar o mundo melhor. Só que a mãe dele acabou contraindo uma doença forte e o tratamento era bem caro. Então ele decidiu ir pelo pior caminho, aceitando trabalhos sujos e sombrios, que é matar pessoas por dinheiro, até parando de dormir para isso. Mas nada adiantou, pois a sua mãe acabou morrendo sem nem saber a causa da doença. Como se o Mogami não tivesse doido o suficiente, a sua mãe virou um espírito maligno, já que quando ele matava as pessoas por dinheiro e se envolvia com espíritos ruins, essas energias negativas acabaram passando para a mãe dele. Isso fez também com que ela virasse um espírito maligno, onde a única coisa que fazia era culpar o filho pela própria morte. Então, não sobrou nada, e Mogami morreu com o pensamento de que foi usado pelos outros no momento de desespero, e acabou fazendo coisas horríveis por isso. Então ele morreu e se tornou um espírito vingativo. Agora ele punia quem trazia infelicidade às pessoas e tem ódio imensurável por paranormais. No fim, ele conclui que os seus poderes só devem ser usados pelo seu próprio benefício e não para ajudar, já que, na sua visão, as pessoas só vão te usar. O episódio corta pro Mob dando comida pra um gato depois da aula, até que chega aquela menina e os moleque pra encher o saco dele de novo. Ela chega com um discurso que ele tá sujando o lugar público porque ele tá traindo o gato pra lá e fala que vai levar o gato pra um abrigo. Mas o Mob contradiz e fala que quer cuidar do gato, e os moleques já caem em cima dele falando pra ele não questionar a menina, e assim começam a bater nele. O Mogami então fala pra ele não se segurar mais, se ele odeia aquelas pessoas, então ele vai ter que revidar, usando seus poderes pra acabar com elas, já que, segundo ele, eles são um câncer na sociedade. Então o Mob se rende, ele cansou de segurar suas emoções e explode em negatividade, e agora tá metendo medo em todo mundo. Ele chega perto da garota e a força a pedir desculpas só com um olhar de raiva, até que chega um dos gados dela e uou, isso é realmente bem pesado. O anime tinha sim cenas violentas, mas elas eram bem fantasiosas e no final nunca tinha um clima pra ser pesado. Mas aqui a gente vê um adolescente quase matando um outro de uma maneira realmente meio bruta, sabe? Enquanto a menina dá um sorriso com sangue na cara. Então o Mob dessa vez tá sem limites, ele levanta e enforca o moleque que meteu a pedra no coco dele. E ele tá à beira de fazer uma merda bem grande. E, mano, essa cena é realmente desconfortável, sabe? O Mob sempre foi uma pessoa boa, e ele fazendo isso com sangue escorrendo pelo rosto, muito, mas muito impressionante e chocante, sabe? Eu acho que teve gente que viu isso aqui e pensou que ia ser um Berserk da vida a partir daí. Mas aí chega o nosso herói, Covinhas, e mete a real pro Mob, falando que é óbvio que aquele mundo é só uma farsa e ilusão do Mogami. O Covinhas lembra o Mob de todas as pessoas que estão esperando ele do lado de fora, o Ritsu, o Reigen e até o próprio Covinhas. Então o Mob percebe o que tá acontecendo e lembra das pessoas do mundo real, o mundo que realmente importa. Tenta se lembrar, Shikel. Reigen e eu estamos esperando do outro lado. Reigen. Quem é Reigen? Como é que é, Mob? Será que rola vir logo pro escritório? Chegou um trabalho dos grandes. Seu mestre precisa de ajuda. Anda logo aí. Meu mestre? Para de usar os seus poderes idiotas em um mundo idiota como esse. Quer que o seu irmão te admire, não é? Meu irmão? Admirar? Hã? Eu coloquei os tênis errados. Esses são Doritsu. E vendo isso, ele também percebe que ele não deveria usar seus poderes contra essas pessoas que maltrataram ele. Até nos momentos mais difíceis, ele se manteve firme aos seus ideais e não é agora que ele poderia deixá-los de lado. O Mogami não liga se essas memórias dele voltaram e vai tentar convencer o Mob de qualquer jeito, por bem ou por mal. E vai ser por mal, já que eles vão brigar. Mas agora o Mob tá realmente mudado e até fica com esses olhos de anime aí. Agora ele realmente tá confiante e determinado pra derrotar o Mogami e salvar a garota, e até fala pro Covinhas voltar pro mundo real.
E mano, que batalha bem animada, isso é simplesmente incrível. Mas a parte mais importante da luta é quando o Mob tá numa espécie de representação das almas e espíritos que o Mogami absorveu. E lá ele encontra gritos, resmungos e dor, e ele fica com o pensamento de novo que o mundo é ruim e pensa por um momento em se render, mas uma coisa acontece. Ele escuta um pedido de ajuda daquela garota e se lembra que tá ali pra salvar alguém. Então agora ele fica além do 100% na questão emotiva e do poder e finalmente expurga o Mogami do corpo dela, e ele acorda na vida real. O Mogami realmente sai do corpo da garota e fala que vai espionar o Mob, mas ele é selado por outro paranormal que estava na mansão. A garota então acorda sendo ela mesma e inicialmente dá só um tapinho no ombro do Mob e pede desculpa de um jeito meio merda, mas Mob questiona se ela era realmente assim na vida real como foi mostrado na ilusão. Então ela realmente pede desculpas pra valer, se emocionando e vendo que o que ela fazia era bem ruim, mas agora Mob entendeu. Ele entendeu que o caminho do Mogami era errado quando ele vê que as pessoas mudam e que você pode ajudar elas a mudar. O próprio Mogami ajudou ele a perceber que os poderes são uma bênção e que ele deveria ajudar as pessoas com eles. Como ele ajudou a garota não só expurgando o que fazia mal pra ela fisicamente e mentalmente, mas a tornando uma pessoa melhor que se arrependeu do que fazia e que vai seguir em frente como uma pessoa diferente. E eu tenho que dizer algo, isso é simplesmente incrível. Todo debate que esse episódio traz sobre você se render ao mal do mundo ou seguir firme nas coisas que você acredita e no bem é genial. Mas falando sobre a parte sombria do episódio, esse aqui é o mais pesado do anime todo com certeza. Desde quando o Mob entra na mente da garota, toda a estética e forma das coisas já fica esquisita. E soma esses fatos com um adolescente de 14 anos partindo uma pessoa ao meio e espancando e sendo espancado com sangue, torna esse episódio realmente desconfortável. Também tem aquela explicação do Mogami sobre seu passado, e alguma parte dessa explicação tem imagens realmente meio pesadinhas. E também toda a cena do Mob naquele mundo paralelo com as cores cinzas e tristes deixa tudo mais mórbido, e é por isso que esse episódio é o mais sombrio desse anime, mas que mesmo assim traz uma mensagem realmente bonita e positiva, pra falar a verdade, e é por isso que eu amo esse desenho japonês. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente curti trazer Mob aqui no canal, e se vocês quiserem mais sobre esse anime, comentem. E também dê ideias de outros vídeos nos comentários, porque tá difícil a mente do palhaço em criar ideia nova. Mas mesmo assim, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado, fiquem com Deus e eu espero vocês na semana que vem. Falou, tchau!